Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro. Estamos começando o nosso programa Conversa com Analista. Hoje vamos falar sobre o mercado de café com o nosso consultor de Safras e Mercado, Gil Barabashi. Esse é o último vídeo de Safras TV de 2024. Muito especial, Gil. Vamos fazer essa retrospectiva e perspectiva 2025 do mercado de café. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Alessandro? Vamos lá falar de o que aconteceu em 24 e o que a gente pode esperar de 2025. Beleza. Falando em Safras TV, é sempre importante aqui no nosso canal você se inscrever, ativar as notificações, assim você fica sabendo da atualização dos nossos vídeos, todos os dias um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal. Amanhã e na quarta-feira, diante aí do feriado do Ano Novo, não teremos vídeos, mas depois volta tudo ao normal, já começando 2025 com bastante conteúdo, materiais novos para vocês. Safras.com.br, você conhece a plataforma Safras. Todas as informações em um só lugar. O Gil daqui a pouco já vai compartilhar uma tela da nossa plataforma, Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres, né, Gil? Inclusive, tu já pode, se está na mão aí, já compartilha para a gente, Gil, que eu vou citar alguns dados interessantes do café nesse ano. Nova York, o café arábica, em 2024, no acumulado do ano, subiu cerca de 80%. Preço recorde, nunca foi visto um preço como o que foi alcançado na Bolsa de Nova York neste ano de 2024. Na Bolsa de Londres, o café robusta avançou ainda mais, cerca de 100%. A gente tem que falar da influência do dólar também, né, Gil? O dólar subiu mais de 25% no ano, isso acaba compondo uma vantagem a mais para os preços em reais ao produtor brasileiro, tanto que no mercado físico brasileiro de café, o Arábica subiu cerca de 130% e o Conilon, em linha também com o Robusta em Londres, que subiu mais do que o Arábica, o Conilon subiu ainda mais 140%. Aí na tela a gente tem a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Londres. O azulzinho ali é o preço do Arábica em Nova York e em branco o Robusta em Londres. E a gente vê aí, né, Gil? Que ano! Se houve problemas com a safra 2024 e o produtor está preocupado também com a safra 2025, o produtor não pode falar do preço, né? Porque realmente, histórico ano de 2024, né, Gil? O que causou isso? Vamos lá. Vamos lá, Alessandro. Histórico mesmo o ano, né? Você citou dois pontos importantes, né? O preço do café no mercado internacional subiu e o dólar se valorizou. Então, os dois principais vetores de formação de preço de café, eles tiveram uma forte valorização ao longo do ano. Bom, o que a gente teve ao longo de 2024? Fica bem claro aqui no gráfico que a gente começou o ano, vamos pegar o Arábica, a gente começou o ano com preço acomodado e a partir de abril ele começou a mudar o comportamento. O que aconteceu em abril? A gente teve o quê? Falta de chuva no Vietnã. Isso atrasou, florada, comprometeu a produção futura do Vietnã, que já vinha de um ano de baixa produção. Então, quer dizer, você tinha pouco robusta e uma safra futura andando de uma forma complicada por conta do atraso das chuvas e o atraso das floradas. Daí o que aconteceu? Ele continuou em alta por quê? Porque a safra brasileira de 2024 ela foi frustrada. Ela ficou abaixo do que estava se esperando, né? Por outro fator climático, né? Isso, principalmente a questão de granação, problemas de renda. A gente teve a quebra de renda, né? Grão mais miúdo na safra de 2024. E o outro fator aí importante que explica muito esse movimento é a seca. A seca aqui no Brasil, que durou de abril até outubro. E a gente vê claramente o mercado ele ganhou tração de alta aqui, com Robusta no momento puxando o Arábica por conta dos problemas do Vietnã, o Arábica acompanhando e também pegando carona nessa questão climática do Brasil, né? Então, a gente está olhando aí para a produção dos dois maiores, Brasil e Vietnã, né? As duas maiores origens de café do mundo. E a partir aqui de outubro, novembro, a gente viu um novo salto nos preços. Por quê? Teve a chuva, teve a florada, uma florada vistosa e uma expectativa aí positiva, mais positiva para a safra do Brasil de 2025, mas só que isso foi extremamente instantâneo, momentâneo, né? O mercado ele deu uma recuadinha aqui e depois o que aconteceu? Ele voltou a subir. Por quê? Porque essa florada ela não pegou. E não pegou justamente por conta daquele longo período sem chuva, de abril até outubro, né? Temperatura acima da média,
e você teve a questão aí de falta de chuva, de seca mesmo, uma seca histórica, né? E isso comprometeu a safra de 2025 do Brasil. E aqui o mercado ele está o quê? Ele está corrigindo o movimento em cima desse novo fator. Você já tinha essa perspectiva que ia ter um potencial de quebra, né? Um potencial de perda, mas só que esse potencial de perda se transformou em quebra e essa quebra se acentuou. E isso explica esse movimento aqui de alta dos preços dos últimos meses do ano de 2024. Né? E o Robusta pegou carona. Paralelamente a isso, a gente teve uma atividade mais forte, compradora no mercado internacional por conta aí de mudança de estratégia das indústrias que estavam trabalhando com estoque mais baixo e entraram aí recompondo estoque e ampliando as suas reservas por conta do receio de falta de café no ano de 2025, né? Então você teve todos esses fatores, a volatilidade financeira, tudo isso explica esse movimento de alta dos preços do café que a gente viu aqui, um movimento histórico de alta, o café lá em Nova York, o café arábica em Nova York chegou no patamar mais alto em 50 anos, ou perto de 50 anos, né? Nominal, né? Mas é um nível histórico de alta e se explica por essa soma de fatores, né, que eu citei anteriormente. Gil, e a gente tem um destaque nesse ano, importante a gente falar, do crescimento das exportações brasileiras. Bom, exportações brasileiras que vão fechar o ano de 2024 em recorde absoluto. Eu estava vendo, até quando estava fazendo a coluna de retrospectiva, que até novembro as exportações brasileiras já tinham alcançado o recorde anual de 46,4 milhões de sacas, né? Sem contar dezembro. Agora vai vir dezembro e esse número vai ser ainda maior. Mas destaque, né, Gil, para o Brasil ocupando aí um espaço que o Vietnã realmente foi prejudicado, né? Também teve aquelas questões logísticas, né, que atrapalharam. E o Brasil, olha, cresceu muito nas exportações de Conilon, né, Gil? E esse foi um destaque desse ano, né? Sem dúvida nenhuma, Alessandro. A gente exportou aí, se a gente pegar mais ou menos o que é o histórico dos últimos 12 meses, são 50 milhões de sacas exportadas. Então, quer dizer, isso aí pode ser projetado, né? Você estava falando em 47, para o último mês mais 3 milhões, então, quer dizer, chegar nesses 50 milhões de exportação num ano, está bem próximo, possivelmente a gente pode até superar um pouco esse volume, que é muito café. E esse café é café aí de safras anteriores que, diante dessa dinâmica de compra e dessa lacuna deixada pelo Vietnã, o Brasil foi embarcando, né? E destaque, como você falou, para o nosso Conilon Robusta, né? Que ganhou espaço, ocupando aí essa lacuna deixada pelo Vietnã e pela Indonésia em algum momento, né? O Brasil com um preço muito agressivo, com uma logística melhor do que estava oferecendo os nossos concorrentes asiáticos, ele ocupou esse espaço, né? E a ideia é que esse espaço que ele ocupou, ele vai permanecer, né? Talvez não com esse dinamismo de volume, mas, enfim, anos anteriores, o Brasil era olhado no mercado externo para olhar, o mercado externo olhava para o Brasil na questão de Robusta Conilon como um exportador eventual. Já não vai olhar mais como um exportador eventual. Vai sim, né? Ele vai entrar para concorrer justamente com os asiáticos. A gente tem café, tem volume, né? Tem expansão de produção vindo, né? Tem área, tem crescimento de produção acontecendo, né? E a gente é agressivo tanto em logística como em preço, né? Então eu creio que esse movimento que a gente está vendo agora, com destaque ao Conilon, ele marca aí uma mudança de comportamento também da exportação brasileira, não só arábica, mas também ganhando destaque no Robusta Conilon. Gil, vamos mudar a telinha aí, tu tem os preços do mercado físico. Uhum. Vamos falar um pouquinho dessa repercussão desses preços históricos nas bolsas e a influência aqui no Brasil, né? Com o dólar também ajudando, como a gente falou, e a gente vendo esse preço aí que supera, né, no Arábica os 2.300, 2.000, olha lá, o café de peneira 1416, R$ 2.400. É um preço muito favorável que a gente pode dizer assim para o produtor ao longo desse ano, né? Sem dúvida nenhuma, Alessandro. Se a gente imaginar como a gente começou o ano, como a gente está terminando, a gente começou o ano com o preço do café em torno de 930 reais. Para esse café aqui, a bebida boa, né? E a gente está terminando o ano com esse café a 2.250, 2.300 reais por saca. É mais que o dobro, né? Então, a junção de Nova York, do preço internacional em alta,
com a questão do dólar, explica esse avanço do preço aí de 130, 140%, né, para algumas descrições de café, né? O Robusta Conilon, ele se valorizou ainda mais do que o Arábica no mercado interno. Então, é isso, é um ano excepcional em termos de preço para o produtor, né? E como a gente teve um fluxo grande de exportação, né? Quer dizer, é preço e fluxo de venda de café por parte do produtor. Então, foi um ano excepcional em termos de receita da cadeia café esse ano de 2024. Gil, vamos projetar 25, então. Vamos falar o que que dá para se imaginar desse mercado para 2025. Olha, Alessandro, 2025, o determinante, a gente tem duas variáveis que foram importantes para determinar essa curva de alta de preço em 2024, também vão ser em 2025, né? Primeiro, o principal determinante é o tamanho da safra do Brasil de 2025. Já falei que a gente teve o quê? A gente começou com uma expectativa de perda de potencial produtivo e está passando para o quê? Para uma quebra. Ou seja, perda de potencial produtivo é o seguinte: eu tenho potencial de produzir tantas sacas. Não, não vou conseguir. Agora, quando a gente fala em quebra, a gente está falando de produção abaixo em 2025 do que foi em 2024. E isso vem aumentando nos últimos meses. Isso explica aquela curva de alta ali de novembro e dezembro, né? O pessimismo em relação à próxima safra. Nós, das safras, a gente fez uma projeção preliminar para essa próxima para a safra de 2025, que a gente vai atualizar ela em janeiro, fevereiro, já com um quadro um pouco mais claro em relação à produção. Mas a nossa ideia preliminar é em torno de 38 milhões para o Arábica, que é uma produção baixa. Então a gente pensa em potencial, a gente pensa em potencial de 50, 51 milhões, quando aconteceu na safra baixa, safra alta. E quando a gente pensa no ano passado, foi 43, 44 milhões de sacas. A gente está produzindo 38. Quer dizer, vai ter menos arábica em 25 do que teve em 24 e bem abaixo do potencial. Vai ser compensado em parte pelo robusto, que a gente trabalha com uma safra ligeiramente acima dos 24 milhões. Era 21, perto de 21, vai para 24, 24 um pouquinho acima. Essa é a nossa ideia inicial, mas em todo caso, vai ter menos café do Brasil o ano que vem. E esse é um fator que dá sustentação para os preços, principalmente para o primeiro semestre. Segundo semestre, a gente vai estar olhando para quê? Para a safra de 2026. Essa mesma dinâmica de agora, ela vai servir para a gente no segundo semestre. Tá? No meio do caminho, também tem o quê? O tamanho da produção do Vietnã. Né? Então, esses vão ser dois fatores importantes. A ideia é que você tenha mais café do Vietnã o ano que vem, né? Clima mais favorável. Então, esse é o cenário. Um cenário que a gente deve ter mais robusta, Conilon e menos arábica. Isso vai mexer com as telas de Nova York e Londres e mexer com os preços do mercado físico. No primeiro semestre, a gente vai o quê? Como o produtor brasileiro já vendeu boa parte da safra e a gente vai ter menos café do Brasil, a ideia é que esses preços continuem valorizados. Lógico que vai oscilar em cima de dólar, de financeiro, mas preços valorizados. O segundo semestre a gente pode mudar, isso vai depender do quê? Da perspectiva para a safra de 2026. Esse é um cenário, ainda um cenário favorável, né? Sujeito a alguns ajustes, mas ainda um cenário bastante favorável para o produtor de café, principalmente no primeiro semestre. Gil, rapidamente, para a gente encerrar esse último programa de 2024, aquela dica para o produtor para o começo de 2025. Olha, tem pouco, o produtor está com pouco café da safra de 2024. A estratégia que ele vem adotando de ir fazendo, dosando essas vendas, eu acho que é uma estratégia bastante interessante, que ele deve continuar, porque existe aí oscilações de câmbio e de Nova York que ainda pode auxiliar, e mesmo porque ele dosando essas vendas, ele vai aproveitando, ele está trabalhando numa curva de alta, né? Então, eu acho que essa estratégia ela ainda vale, mesmo porque ele tem pouco café disponível para vender. Eu acho que ele só deve ter um pouco mais de atenção em relação à safra nova, para olhar com mais cuidado e com mais carinho, né, as oportunidades de fixação de safras futuras, 25, 26, né, aproveitando esse dólar também muito valorizado e esse Nova York e Londres também bastante valorizado. Essas seriam as dicas aí para 2026 para os produtores. 2025. 25, né? Eu já tô. Gil, muito obrigado pela parceria mais uma vez e pelos nossos programas ao longo deste 2024. Desejo para ti, para todos, um feliz 2025. Esteja junto com a gente nas nossas redes sociais e fique ligado nos próximos cursos e eventos de safras que estão na descrição do vídeo. Gil, um feliz ano novo! Feliz ano novo a todos! Feliz ano novo, Alessandro. Feliz ano novo a todos e até 2025 de novo aqui. Nós e esse público maravilhoso que nos assiste.